do seu servo para a glória do teu nome, Senhor. E você pode agradecer ao Senhor em nome de Jesus com as suas palmas. Glória a Deus. Posso orar também? Amém. Vamos aceitar em nome de Jesus. Deus. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, no capítulo de número 15. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 15. Nós vamos fazer uma leitura de um texto um pouquinho longo, mas eu preciso fazer essa leitura para contextualizar o que a gente vai tratar nesta noite. Vocês estão quietinhos hoje, né? Deus. Glória a Deus. Importante que vocês estejam concentrados naquilo que Deus tem a falar ao coração de cada um de vocês. Diz assim o Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, no capítulo de número 15. Quem contou da glória a Deus? Glória a Deus. Diz assim: Jesus perante Pilatos. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho e, amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti? Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais o rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucificam. Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucificam. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, e açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Meu Deus. Bem? Esse texto, irmãos, ele narra o momento ali que Jesus está sendo interrogado por Pilatos. Logo depois, a próxima etapa é a crucificação. E você encontra esta narrativa muito parecida, com algumas pequenas, um detalhe a mais em um ponto suprimido em outro, nos 4 evangelhos, tanto os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, como também no evangelho espiritual de João. Nos 4 evangelhos você encontra esse mesmo relato. Mas, para a gente entender aqui um pouco esse contexto e entrar na palavra que Deus tem para o meu e para o seu coração nessa noite, a gente vai ter que se preparar para ouvir uma história. Eu não sou muito bom contador de história, mas eu vou contar para você uma história nessa noite. O que é ouvir uma história aqui nessa noite? Então, olha lá. Nesse texto, nesse momento, a gente vê Jesus, ele é o centro, ele sempre é o centro, é o protagonista. Mas aparece aqui nesse meio um outro personagem, que só aparece aqui. A gente só vê relato dele nesse trecho, nesse episódio. Depois ele desaparece. Ele antes não é mencionado e depois ele some. E o nome desse personagem é Barrabás. Quem que era esse Barrabás? Os estudiosos, os pesquisadores nos informam que Barrabás ele nasceu na cidade de Jope. A cidade de Jope era uma cidade costeira, uma cidade marítima. Havia um porto em Jope, um porto muito grande, que antes de ser construído o porto de Cesareia, era o principal porto da cidade de Israel. O porto de Jope, ele até ficou bastante conhecido, porque certa vez um profeta recebe uma ordem de Deus de pegar um barco e ir em direção à cidade de Nínive.
E esse profeta vai até o porto de Jope. Quando ele chega lá, ao invés de ele pegar o barco em direção a Nínive, ele vai para outro lugar, ele vai para Tarsis. Qual é o nome desse profeta? Jonas. Jonas, ele torna o porto de Jope famoso, porque ele foi lá pegar o barco em Jope. E o Barrabás, ele nasce nessa cidade. Então, como tinha o porto ali em Jope, praticamente todo mundo que morava lá, de alguma maneira estava envolvido com essa questão das embarcações. Havia muitas pessoas que trabalhavam na pesca e havia outras pessoas que trabalhavam no comércio. Então, alguns remadores de barcos, contramestres, mestres de navio, comerciantes, pessoas envolvidas com a parte da embarcação. E o Barrabás, muito provavelmente, de acordo com os historiadores, ele era dono de um pequeno barquinho, um bote. E este pequeno barco era o que ele fazia, ele levava, transportava algumas mercadorias. Às vezes alguns navios muito grandes chegavam e não queriam aportar ali no porto de Jope, com medo de serem roubados, então eles ficavam a uma certa distância no mar, e esses pequenos botes faziam o transporte das mercadorias de maneira mais segura, para que o barco ficasse mais distante da terra. Às vezes transportavam algumas pessoas, às vezes esses botes ajudavam no salvamento, se algum navio encalhasse ou tivesse algum problema, eles iam lá para socorrer. Então o Barrabás, ele tinha um pequeno bote, tinha um barquinho. Só que nesta época, Barrabás era contemporâneo de Jesus, o Império Romano estava cada vez mais aumentando os impostos cobrados das pessoas. E conta os historiadores que Barrabás, ele saía com o seu barquinho, remava, trazia mercadorias, trazia pessoas, voltava cansado, e o dinheiro que ele recebia, a maior parte ficava para o pagamento dos impostos. E ele começou a pagar os impostos, e no mar que ele não deu conta de pagar, começou a atrasar ali os boletos dos impostos, e vêm os fiscais romanos e confiscam o barquinho do homem chamado Barrabás. E aquele homem, que era um homem muito forte, porque você imagina um remador, ele era um homem muito alto, ele era um homem fisicamente, com um físico privilegiado, e por causa do esforço de sempre remar, era um cara musculoso, era um cara muito forte. Ele se vê aí sem o seu ofício, ele se vê sem poder usar o seu barco, o seu bote, e ali ele cheio de raiva, cheio de ira, ele começa a usar a força física que ele tinha para poder sobreviver. O que ele faz? Ele começa a andar pelas estradas e assaltar pessoas, roubar viajantes. Ele roubava pessoas que chegavam dos barcos, ele interpelava pessoas, e com a força física que ele tinha, ele impunha ali medo, impunha terror, e ele roubava. E Barrabás começa a sair de uma vida honesta e andar por essa vida criminosa. No começo dessa vida criminosa, o que acontece? Ele encontra um grupo de homens chamados zelotes. Quem que eram os zelotes? Os zelotes eram um grupo, se fosse hoje a gente chamaria de um grupo terrorista. Era um grupo de revolucionários. Esse grupo havia sido fundado no ano 6 depois de Cristo, exatamente no período em que Roma tira todos os governadores judeus do comando e coloca os governadores romanos para liderar Jerusalém, e eles em revolta começam a montar um movimento para se rebelar contra Roma. Então eles faziam o quê? O que os zelotes faziam? Eles juntavam grupos de pessoas e eles atacavam, por exemplo, prisões para libertar pessoas. Eles atacavam grupos de legionários romanos para poder realmente matar, para poder bater, para poder mostrar que Israel não estava entregue ao poder de Roma, que havia um grupo que não aceitava o domínio de Roma e que resistia, que oferecia resistência. Eles achavam que se esse grupo fosse grande o suficiente e forte, armado o suficiente, eles poderiam expulsar Roma de Israel e voltar a governar o país eles mesmos. E ali o Barrabás, um homem forte, um homem que era conhecido na sua região de Jope, ele se alia, ele se junta a este grupo de zelotes e começa a andar com eles, e ali no meio deles, eles começam a se sobressair e se tornam um dos líderes desse grupo de revolucionários, desse grupo de zelotes. E o nome zelotes vem de zelosos, porque eles entendiam que eles estavam tomando conta do povo, que era o povo de Deus. Enquanto muitos estavam deixando Roma dominar, eles entendiam que eles eram os responsáveis por tomar conta, por zelar pelas coisas de Deus, pelo povo de Deus. Tomavam para si essa responsabilidade. Pois bem, Barrabás começa a andar com esse grupo de zelotes, se torna um influente ali dentro,
E no meio do grupo dos zelotes, ele conhece um subgrupo, um grupo menor, de homens especializados, que eram conhecidos como sicários. Quem eram os sicários? Os sicários, eles eram zelotes, eles faziam parte do movimento dos zelotes, só que eles tinham um procedimento um pouco diferente. Os sicários, eles eram chamados assim porque eles portavam uma faca, uma adaga pequena, que era chamada de sica, ou de sicai. E eles guardavam essa adaga no meio das vestes, escondido. E aí como que era o procedimento deles? Chegavam na praça da cidade, alguém lá causava um tumulto, uma briga, uma confusão, os soldados romanos iam lá para separar a confusão. Nesse momento, um dos sicários vinha escondido, de emboscada, tirava a adaga e matava o oficial romano. E eles faziam esse tipo de emboscada, muitas vezes. E eles passaram a ser temidos como assassinos terríveis, os sicários. E o Barrabás se junta a este grupo. E ele começa a se tornar também um homem muito temido e perigoso. Vai ver isso. Certo dia, Cafarnaum, eles armam um tumulto lá. Os oficiais romanos vão tentar separar. Um dos homens vai, puxa a sica, a faca, mata o oficial romano. Os demais pegam eles e prendem. 3 homens são presos. O nome de um deles, Dimas. O nome do outro, Gestas. O nome do terceiro, Barrabás. 3 homens são presos. São levados a julgamento e condenados à morte de cruz. Eles seriam crucificados. Só que os oficiais romanos, vamos deixar eles aqui, porque a Páscoa está chegando. E quando a Páscoa chegar, a cidade vai ficar cheia de gente. E aí a gente vai crucificar eles na frente de todo o povo, para que todos vejam o que acontece com quem se rebela contra o governo romano. Deixa eles guardados na prisão. Enquanto os romanos se preocupavam com os zelotes, com esses que se rebelavam, o sinédrio de Israel se preocupava com outra pessoa. Com quem? Com Jesus. Para eles Jesus era uma ameaça. Era o Filho de Deus, era o Rei dos judeus. E ali, enquanto a história de Barrabás acontece, enquanto Barrabás está organizando suas rebeliões, enquanto Barrabás está usando a própria força, matando pessoas, enquanto Barrabás está tentando fazer a justiça para libertar o povo do poder de Roma, Jesus está curando, Jesus está libertando, Jesus está fazendo cegos enxergar, fazendo mudos falarem, fazendo surdos ouvirem, fazendo pessoas paralíticas andarem, e chegando diante de uma tumba de alguém que estava morto há 4 dias e dizendo: Lázaro, vem para fora. E ressuscitando mortos, trazendo pessoas de volta à vida. Enquanto havia alguém tirando vida, havia outro que estava dando vida de volta para aquele que havia perdido vida. Enquanto havia alguém fazendo justiça e tentando parar com a força do braço, havia outro clamando e orando ao céu, e dizendo ao céu para que houvesse milagre, houvesse restauração e houvesse evangelização. Mas esse homem também foi preso. Todos conhecemos a história. Judas vende ele por 30 moedas. Chega lá, Jesus está orando, traz ele, dá um beijo para simbolizar quem era Jesus. Jesus é preso. O sinédrio julga Jesus e condena Jesus à morte. Mas o sinédrio não podia executar a sentença de morte sem autorização de Roma. Aí o que eles fazem? Eles têm que levar Jesus até Pilatos, que era o governador, para que Pilatos carimbasse, ratificasse a sentença para que eles pudessem executar Jesus. E eles levam Jesus até Pilatos. Texto que nós temos aqui. Quando Jesus é levado até Pilatos e Jesus é interrogado por Pilatos, Pilatos via que Jesus não tinha culpa alguma. Pilatos sabia que Barrabás era culpado, ele sabia que Dimas era culpado, ele sabia que Gestas era culpado, mas ele sabia que Jesus não tinha culpa. E Pilatos queria soltar Jesus, Pilatos queria libertar Jesus, Pilatos queria deixar Jesus ir, mas ao mesmo tempo
ele não queria causar conflito com os líderes judeus, porque se ele confrontasse ia ficar complicado para ele ia enfrentar oposição. Então ele queria arrumar de um jeitinho, ele queria criar uma estratégia para fazer o que ele queria sem se indispor com as pessoas. E aqui, irmãos, a gente aprende uma lição: não tem como você fazer as coisas de Deus sem desagradar uma multidão de pessoas. Sempre que você quiser fazer as coisas de Deus, vai ter um, vai ter dois, vai ter cinco, vai ter 10 que vão se levantar. E se você quiser agradar os amigos, se você quiser agradar todo mundo da família, se você quiser agradar todos os vizinhos, se você quiser agradar todo mundo ao seu redor, você vai desagradar a Deus. Mas se você quiser agradar a Deus, pode ter certeza, um vai fazer biquinho, o outro vai se afastar, o outro vai postar em direto no WhatsApp, o outro vai te chamar para aniversário, o outro vai falar mal de você, mas não importa, importa mais agradar aquele que deu a vida por nós. Jesus é levado a julgamento diante de Pilatos. Pilatos queria soltá-lo, mas não queria se dispor com os líderes judeus. E aí Pilatos pensa numa estratégia. Ele fala assim: calma aí, Barrabás é um assassino, todo mundo sabe disso. Eu vou colocar Barrabás aqui e Jesus do lado, e vou dizer assim para a multidão: quem que vocês querem que eu solte? Quem quereis que eu os solte? Jesus, chamado Cristo, ou Barrabás, este assassino, este líder revolucionário? Quem que vocês querem que eu solte? Na cabeça de Pilatos era óbvio que a população, que o povo ia falar para soltar Jesus. Na cabeça dele era óbvio. Mas quando ele coloca os dois, a multidão se nega, os fariseus, os judeus religiosos fazem a cabeça do povo, insuflam a multidão para que eles escolhessem soltar Barrabás e deixassem Jesus preso. Aí ele chega e fala: este é o homem, quem quereis que nos solte? Jesus, chamado Cristo, o rei dos judeus, ou Barrabás? Aí a multidão: solta Barrabás. E o que farei com Jesus? Que mal ele fez? Crucificam. Crucificam. E aqui eu quero parar, porque todas as vezes que a gente ministra, que eu já ouvi essa mensagem, inclusive que eu já preguei uma mensagem como essa, a gente para aqui, na parte das nossas escolhas. E geralmente quando a gente prega esse texto, a gente fala das escolhas que a gente faz, e que muitas vezes a gente escolhe deixar Jesus e ficar com o Barrabás que representa quantas vezes todos nós que estamos aqui, aquele que está sentado na nave da igreja, aquele que está com o obreiro de pé, aqueles que estão aqui em cima do altar, quantas vezes nós tivemos uma escolha para fazer e nós preferimos estar no mundo, estar fazendo qualquer outra coisa do que estar com Jesus? Todos nós fazemos escolhas erradas. Talvez tem pessoas aqui hoje: ai pastor, estou passando por uma prova, ai eu estou passando por uma luta, ai minha situação familiar está assim, ai minha situação financeira está assim, ai meu ministério está tão atrasado. Sabe por quê? Porque ao longo da vida nós tivemos a opção de escolher entre Jesus e escolher Barrabás, e nós escolhemos Barrabás e deixamos Jesus, fizemos escolhas erradas e estamos colhendo consequências das nossas escolhas. Olha para o seu irmão, fala assim para ele ou para ela: cuidado com as suas escolhas. Fala para ele, fala assim: o que você escolhe hoje, o que você planta hoje, é o que você vai colher lá na frente, é o que você vai colher amanhã, é o que você vai colher no seu futuro. Geralmente, quando a gente prega esse texto, a gente fala sobre as nossas escolhas, em que a gente é como o povo de Israel e a gente escolhe entre Jesus ou Barrabás, entre a palavra de Deus e o mundo, entre a igreja e estar fora da igreja. Mas hoje Deus não quer falar sobre as suas escolhas. Hoje Deus quer falar sobre a escolha
dele. Aleluia! Pastor, eu não entendi. Você vai entender agora. Você pode ter entrado aqui quietinho. Não sei se você só está cansado, se você só está desanimado, preocupado com alguma coisa. E eu não vim aqui pregar nada para te emocionar, para te fazer gritar ou pular, só por emoção não. Mas se você entendeu o que eu vou ministrar essa noite, não vai ter como você ficar de boca fechada e não glorificar o nome desse Deus. Porque o que Deus quer falar comigo, com você nessa noite, não é sobre apenas as escolhas que a gente faz, mas é sobre a escolha que um dia Ele fez. Aleluia! Para todo mundo, para Pilatos naquela época, até para os próprios sacerdotes, para o povo, para mim e para você, Barrabás estava errado e merecia morrer, sim ou não? Sim. Jesus estava inocente e merecia escapar da cruz, sim ou não? Sim. No entanto, Jesus foi crucificado e Barrabás foi solto. Barrabás saiu ali livre, andando. Ele foi para casa, ele foi para onde ele queria, depois dali, e Jesus morreu no lugar. Só que eu acho interessante, pastor, que Barrabás, desde o início da sua vida, o que ele mais queria era ser um homem livre. Só que ele se sentia preso, oprimido pelo poder de Roma, que tirava o seu dinheiro, que pegava o dinheiro dos impostos, que tirava o seu barco, que tirava a sua profissão. E aí quando Barrabás se vê oprimido, ele começa a lutar, ele começa a resistir, ele não aceita estar na condição de derrotado, ele não aceita estar na condição de fracassado, ele não aceita estar na condição de perdedor, e até aí está certo. O problema não é você resistir às situações, o problema é como você faz para resistir às situações. Porque Barrabás, quando ele se viu oprimido e ele foi resistir, a primeira forma que ele buscou resistir foi com a sua própria. Olha para o seu irmão e fala assim para ele: não adianta, a sua força não é suficiente para mudar a sua história. Tem muita gente que acha e se perde ao longo da caminhada, da jornada, porque acha que porque ele é inteligente, que porque ela é inteligente, que porque tem um talento, que porque tem um pouco de dinheiro, que porque tem um pai que é rico, porque tem um amigo que é importante, é influente, que porque conhece alguém, porque ele sabe fazer isso, porque ele sabe fazer aquilo, porque tem um talento para tocar, ou para vender, ou para comprar, ou para gerenciar, ou para montar um negócio, que isso vai fazer você triunfar. Eu vou te dizer uma coisa: o seu talento ele te leva até um certo patamar, só que quando você depende somente de você, você pode subir hoje e amanhã você cai. Hoje você está por cima, amanhã você está por baixo, e quando você cai lá embaixo, irmão, não tem ninguém que consegue te tirar, mas aquele que entende que por mais que eu tenha talentos, ou que eu tenha dinheiro, ou que eu tenha estudo, por mais que eu tenha qualquer coisa, tudo que eu tenho, tudo que eu sou não é meu, eu só tenho, eu só sou porque ele me deu, porque ele me chamou, porque ele me escolheu, e que não é de mim, não é por mim, não é para mim, mas é dele, por ele, para ele. Quando eu entendo isso, irmão, eu não estou mais sozinho, eu não vou na força do meu braço, eu vou na força do braço de Deus. Todos os soldados de Israel eram mais altos que Davi, todos eram mais fortes do que Davi, todos sabiam usar a espada melhor do que Davi, eram experientes em batalha mais do que Davi. Só que quando Davi vê Golias fala para ele assim: quem é você para vir contra mim? Ele fala: eu não sou ninguém, mas eu não estou indo contra você na força do meu braço, eu estou indo na força do braço de Deus, o Senhor dos exércitos. É Ele quem vai me garantir a vitória. Sabe o que eu quero te dizer, irmão? Se você, como Barrabás, até hoje achou que ia se libertar, achou que ia conquistar, achou que ia ser alguém na força do teu braço, é hora de mudar de rumo e deixar o Senhor tomar o controle da situação. E quando Ele te direcionar, aí você vai ver o que vai acontecer.
que aquilo que era para ser libertação levou ele para cadeias, levou ele para a prisão, e é uma condenação para a morte. Segunda coisa que Barrabás confiava, além de confiar em si mesmo, ele confiava nos grupos, nas pessoas ao redor. Ele pensava: se eu juntasse de parte dos zelotes, se eu tiver aqui do meu lado alguém que sabe manejar bem uma faca, o outro sabe manejar bem uma espada, nós não vamos ser derrotados, nós vamos vencer. E quantas pessoas estão dentro de uma igreja hoje porque foram frustradas na vida por outras pessoas que andaram com você? Sabe o que mais nos frustra, irmão? Não é perder dinheiro. O que mais frustra a gente não é prestar um concurso público e não passar. O que mais frustra a gente não é bater o carro e não saber se vai conseguir dirigir ou não. Não é passar por uma enfermidade. O que mais nos frustra é quando nós temos problemas nos nossos relacionamentos. A maior causa de frustração das pessoas são por causa de relacionamentos familiares falidos. Por causa de pessoas que se envolveram em sociedades e foram traídas, enganadas. Pessoas que entraram dentro de uma igreja e acreditaram, confiaram e foram derrubadas. Um puxou o tapete, o outro mentiu, o outro enganou, o outro falou isso, perseguiu, e a pessoa se sente traída. Às vezes a gente confia muito nas pessoas. Eu quero te falar uma coisa. Olha para esse irmão do seu lado, dá uma olhadinha para ele. Você sabia que ele é falho assim como você? Você sabia que ele pode errar assim como você? Você sabia que hoje ele está bem e amanhã não é nem porque ele quer, ele pode não estar num dia muito legal e falar algo que vai te ferir, só porque às vezes ele não está passando por um momento bacana e ele pode errar com você. E se a sua esperança está depositada em uma pessoa e em outra pessoa, isso pode te derrubar. Tem pessoas que para ele e para ela o casamento é tudo. Um namorado é tudo. Um chefe é a minha referência. A sua referência tem que ser Jesus. Aleluia! A nossa referência tem que ser Jesus. A gente tem que se relacionar com as pessoas, porque o ser humano foi chamado para se relacionar. A gente vai casar, a gente vai ter amigos, a gente vai fazer parte de uma igreja, mas a gente sempre tem que ter em mente que as pessoas ao nosso redor podem nos decepcionar, porque elas são falhas, assim como nós decepcionamos outras pessoas ao longo da vida. Barrabás achava que ele podia se sustentar com a força das pessoas, só que na tentativa de se libertar pela força do grupo, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi parar na prisão com uma sentença de morte sobre a sua cabeça. E aí ele conheceu ali Jesus. Ou melhor, Jesus encontra com Barrabás. E quando Jesus encontra Barrabás, e Jesus é levado para aquele julgamento, não só diante de Pilatos, mas diante de toda a multidão, e a multidão começa a gritar e dizer assim: crucifica Jesus, solta Barrabás, crucifica Jesus, solta Barrabás. Talvez nem o próprio Barrabás entendia o que estava acontecendo, mas aquilo não era a vontade de Deus, aquilo era a vontade de Deus. Era necessário que Jesus passasse por aquele processo, era necessário que Jesus morresse da maneira como ele morreu, e que Barrabás morresse da maneira como ele morreu. Entenda o mistério. E eu vou encerrar. Jesus era conhecido como filho de Deus. Filho de Deus. Sabe qual é o significado do nome de Barrabás? Barrabás é um nome composto da junção de duas palavras. A primeira palavra é Bar, e Bar é filho de. Quem lembra da história daquele cego? O nome dele é Bartimeu. Ele é filho de Timeu. Bar, a expressão Bar é filho de. E a outra palavra é a palavra Abba.
Barrabás é Bar-Aba. E Aba, em hebraico, em aramaico, melhor, significa pai, ou paizinho. O nome Barrabás significa filho do pai. Barrabás era filho do pai. Ele era uma criatura, ele era um filho querido, um filho amado pelo pai. E Jesus, o Filho de Deus, se oferece para morrer no lugar do Filho do Pai. Barrabás representa a minha vida e representa a sua vida. Eu e você, o mundo pode olhar para a gente e dizer que a gente não vale nada, dizer que a gente não presta para nada, que a gente não serve para nada. Mas Deus olha para mim e para você e fala: você é o meu filho, você é a minha filha. Eu fiz, eu te criei, eu te escolhi, eu te selecionei. Você é Barrabás, você é filho do Pai Celestial. E o filho do Pai Celestial pode ser que ao longo da vida, ao longo da trajetória, tenha errado, tenha falhado, tenha escorregado, tenha caído, tenha dito coisas que não deveria dizer, tenha entrado em lugares que não deveria entrar, tenha feito coisas que não deveria, e talvez se arrependido. Mas o Senhor Jesus, o Filho de Deus, se oferece para morrer no meu e no seu lugar, para me dar e para te dar uma nova oportunidade. Quando o mundo te prendeu, quando você caiu, quando você falhou, quando você errou no meio do caminho e foi parado na prisão, o mundo falou: acabou para você, é sentença de morte. Aí aparece o Filho de Deus na jogada, aí aparece o Filho de Deus na história. E quando o Filho de Deus aparece, ele vem para dizer: aonde o mundo tinha colocado um ponto final, eu vou começar a escrever uma nova história. Esse texto que nós lemos é uma história que nos fala sobre uma nova oportunidade, que nos fala sobre um recomeço. E Jesus tem recomeço para pessoas aqui hoje. Queria que você pegasse